Amar tanto e tão profundamente a ponto de não saber quando um termina e o outro começa. Os gostos se misturam, o jeito de falar vai ficando parecido, aquela cumplicidade que é o mundo inteirinho só de vocês dois. Se você tem ou já teve um relacionamento em que tudo podia explodir e vocês dois juntos seguiriam firme e forte, beleza, tá ótimo, só vocês dois, tá tudo bem. Mas será que é só isso? Só vocês dois e nada mais importa? Viver um grande amor sem abrir mão dos amigos. Estar num relacionamento de longa data e ainda querer viajar sozinha. Isso é possível? É aceitável pela sociedade? Eu sou a Carol Berzotti e eu já tive relacionamentos em que era só eu e ele e nada mais. E foi péssimo. E é por isso que hoje eu tenho um relacionamento muito saudável. Exato. Obrigada. E eu sou a Vanessa Dias e pra mim, amar é liberdade. E isso pra mim é um valor inegociável. E esse aqui é o Mesa pra Duas, um podcast que é uma mesa de bar, de café, do que você quiser pra gente bater um papo sobre qualquer assunto que faça parte de uma conversa entre amigas. Então, já puxa a sua cadeira, se acomode e a gente se encontra toda quarta-feira na sua plataforma de áudio favorita. Dividir a vida com alguém é algo lindo. Construir essa vida a dois é algo mágico e importante. Só que mais importante que isso é fazer isso de maneira cuidadosa, com zelo e cuidado. Mas tem uma linha muito sutil entre construir uma vida juntos e deixar de ter a sua vida. Ter um relacionamento saudável não significa que vocês se fundiram numa coisa só. Agora, seus gostos são os nossos gostos. Suas vontades são as nossas vontades. Até porque você não tá namorando e se relacionando com uma cópia sua. A pergunta aqui é, dá pra ter o amor da sua vida sem que ele seja literalmente a sua vida inteira? Sem que você perca a sua essência, os seus gostos, os seus valores e mantenha, de fato, a sua característica, o seu eu? Vamos falar sobre isso. Que assunto complicadinho, gente. Eu vou até me E ajeitar. quem votou nesse assunto foi nossa comunidade, então... Sim. Pra quem não sabe, o Mesa ele tem uma comunidade que é um grupo fechado no WhatsApp. E além de... São várias coisas. A gente solta o episódio lá primeiro. Toda vez que a gente tá fazendo o planejamento, a gente manda pra que as pessoas do grupo votem em quais assuntos. Então, tudo que vocês veem aqui no podcast foi a comunidade que decidiu quais temas que a gente vai trazer aqui na mesa. Pra ser bem compartilhado. E a gente abre aquele grupo uma vez por semana pra galera poder conversar, poder continuar esse papo. E é muito gostoso e qualquer um pode entrar. Exato, só clicar no link aqui embaixo, tem a abinha de comunidade, clica lá e você entra e faz parte dessa super comunidade incrível da internet. Enfim, quem é você sem o seu relacionamento? Esse é um assunto muito bom, né? É muito. Eu acho que um primeiro ponto, talvez aqui pra gente trazer, por que algumas pessoas elas se incomodam com você ter uma individualidade às vezes fora de um relacionamento. E por que eu tô trazendo isso? Esse episódio ele veio muito inspirado de um conteúdo de uma influenciadora que eu sigo, que é a Ana Cristina. E ela é casada, ela se casou acho que ano passado, no retrasado, não me lembro. E ela faz muita coisa sozinha. E um dia ela comentou, ela falou que ela foi fazer uma trilha com mulheres e muitas pessoas mandaram mensagem pra ela, muitas falando várias coisas bacanas, mas muitas mesmo falando, questionando ela dela estar fazendo coisas sozinha, sem o marido dela, estranhando. E eu acho que realmente essa individualidade dentro do relacionamento nem sempre ela é vista com bons olhos, mas ela é muito saudável, importante, como a gente comentou. E eu acho que isso é mais intenso, esse tipo de pergunta e questionamento incômodo é mais intenso do lado da mulher, né? Porque ninguém pergunta pro cara, você tá jogando futebol terça e quinta? É verdade. Então, assim, o cara pode ter uma vida além do relacionamento e é saudável, é visto como muito bem. Essa mulher deixa você ir beber com seus amigos na sexta-feira. Que legal que essa mulher faz isso. Mas quando a gente vai fazer, quando tem uma girls night ou você vai viajar com uma amiga, só com uma amiga, as pessoas ficam, que esquisito, por que você não faz isso com seu namorado, com seu noivo, marido, enfim. E isso agrava ainda mais quando você é mãe, né?
Total. E aí, o julgamento é sempre... Eu sinto que ele é sempre do lado da mulher. Não que não acontece do outro lado também, mas eu acho que no nosso lado é muito mais intenso. E incomoda muito mais. Sim. Mas até mesmo nessa fala que você trouxe, sua mulher deixa, que bom que sua mulher deixa você sair. Mas ela... o deixar, né? Entendeu? Ainda mesmo que é mais comum e aceito, talvez, que o homem tem, né, sua vida fora do relacionamento... tem uma questão de permissão, como só o fato de você estar no relacionamento, agora você tem que pedir permissão para ter o status quo é você estar sempre junto. E o fora é exceção e tem que estar autorizado. Como se fosse um contrato em que coisas são permitidas e outras não. Eu sempre achei isso estranho, gente. Sempre, sempre, sempre. Eu demorei muito pra querer namorar, porque eu achava... não gostava muito disso, assim, de como isso era normalizado. Sempre gostei e prezei muito pela minha individualidade. E eu ainda acho estranho, assim, óbvio, não vou cagar regra no relacionamento de ninguém. Acho que se funciona pros dois, funciona pros dois. Mas como eu comentei no começo, pra mim é um valor muito inegociável. Eu acho estranho. Estou num relacionamento e aí eu tenho que pedir permissão, eu tenho que... E se a pessoa falar assim, não, eu não quero que você vá jantar com as suas amigas. Puxa vida, mas não tô fazendo nada. Óbvio, eu não tô falando de sair beijando outras bocas quando você está numa relação monogâmica, que é algo acordado entre os dois e eu estou quebrando aquela confiança. Não é disso que estamos falando. Mas estamos falando de você cultivar sua própria individualidade. É muito engraçado isso, porque, como eu disse no começo, eu tive um relacionamento de longa data, de 8 anos, em que esse relacionamento começou muito novinho, né? Tipo, eu tinha 16 anos. E quando você se relaciona muito novo, você não sabe muito o que você tá fazendo. Tipo, você só tá indo. E eu me lembro de ser um relacionamento em que a gente não se permitia muito. E aí, lógico, tem um lance de você não morar junto e você normalizar aos finais de semana estar junto. Então, sexta, sábado, domingo era normal que a gente estivesse junto. E como a gente só tinha esses 3 dias para estar junto, era estranho que a gente fizesse coisas para nós mesmos. Sim. Então, tipo, fizesse outra coisa, ia em algum lugar que ele não ia, ou ele em algum lugar que eu não ia. E aí, então, eu normalizei que as coisas fossem feitas sempre juntos. E aí, quando a gente ia fazer alguma coisa em que um ou outro não ia, era um lance de permissão mesmo. Tipo, eu posso ir em tal lugar? E aí eu normalizei essa permissão, essa coisa de não estar presente era estranho, sabe? O não fazer junto era estranho. E aí, bom, isso foi 8 anos assim. Depois disso, vou pular o outro relacionamento que pra mim não... O delírio coletivo. O delírio coletivo. E hoje, noiva, né? E num relacionamento que eu realmente acho muito saudável. Acho que o primeiro ano desse relacionamento foi muito estranho pra mim. Por ser saudável, eu não conseguia identificar, tipo, por que tava tudo sendo muito normal, muito... Sem drama. Sem drama, exato. E aí, o permitir começou a ficar esquisito, sabe? Por que eu tenho que pedir pra ir? Não faz o menor sentido. Sim. E depois ainda, quando a gente começou a morar junto, ficou ainda mais esquisito. Porque a gente tava sempre junto. Então, não tinha mais esse negócio de... os finais de semana eu tenho que estar com ele. Porque eu não tinha que estar, eu tava a semana inteira. Então, tudo isso mexeu muito comigo. Principalmente o primeiro ano de morar junto. O primeiro ano de relacionamento. E, assim, os primeiros meses de morar junto foram bem esquisitos pra mim. Até eu entender, de fato, como era esse relacionamento. E o relacionamento saudável em si, como ele se comportava, sabe? Era bem estranho. Acho que eu até já trouxe isso em outro episódio. Eu realmente levei isso pra terapia e eu fiquei, mano, não tá fazendo sentido. E a minha terapeuta falou, o quê? Um relacionamento saudável não faz sentido pra você? É muito normal. E é muito estranho, né? E aí hoje eu olho, eu realmente precisei passar por aquele relacionamento daquela maneira pra hoje chegar aqui. Porque eu acho que eu tinha traços tóxicos. Então... sim, porque você teve um relacionamento de longa data onde isso era o normal e você reproduzia isso também. Exato. Sim. Então... E aí, por estar nesse relacionamento e fazer tudo junto, de fato eu perdi minha individualidade.
Porque a gente tinha que fazer tudo junto. E eu sou uma pessoa que gosta de agradar muito a outra pessoa, né? E aí eu fui perdendo minha individualidade, porque tudo eu prezava muito mais pro lado dele do que pro meu. Tanto que hoje eu olho algumas coisas que eu fazia naquela época e eu não me identifico. Por exemplo, uma coisa parece besta, mas hoje eu não consigo me ver num rodeio. Porque, primeiro, eu não gosto mais tanto do tipo de música, né? Do sertanejo em si. Hoje eu não escuto, não faz parte do meu dia a dia. E o fato de ser um ambiente que você está estimulando muito mal um animal para se comportar daquele jeito. Hoje eu não consigo me ver nesse ambiente. Sim. Mas eu ia muito porque ele ia. E eu não pensava sobre isso, eu só ia. E aí você acaba tendo comportamentos parecidos com aquela pessoa. Sim. E aí hoje eu olho e fico, mano, que loucura, né? Tipo, eu não sou mais aquela pessoa, não me vejo mais ali. E aí, hoje, num relacionamento saudável, é justamente quem eu sou. Antes de estar com ele, quem eu sou estando comigo mesma. Sim. Então, isso foi muito importante pra mim. Pra hoje ter esse relacionamento saudável. Nossa, tem muitas camadas em tudo que você trouxe, assim. Eu acho que... primeiro, é importante esse disclaimer de... Quando você tá dentro de um relacionamento, óbvio que vão ter vezes que você vai fazer coisas que você não quer. Sim. Pra estar ao lado da Perfeito. pessoa. Mas não há uma obrigatoriedade, ou fazemos juntos ou não fazemos de forma alguma. E quando eu vejo muita gente fazendo isso, assim, principalmente quando tá no começo do relacionamento, querer muito tentar se moldar em torno da pessoa. Então eu já vi bastante gente assim, puta, agora eu tô com um cara que gosta muito de sertanejo, de repente a pessoa é boiadeira. Aí termina, agora eu tô com um cara que curte muito rave, bora pra rave. E aí, beleza, até certo nível eu acho que é um pouco, acredito eu que é um pouco normal a gente ir se adaptando, a gente ir... Nossa, eu era uma pessoa assim, aí comecei a namorar ele, fui curtindo mais tal situação. E tá tudo bem você também, do nada, resolver que você gosta de rave. Tipo, você nunca tinha testado. Mas é muito engraçado como a gente às vezes se molda pensando em agradar a pessoa mesmo, assim. E é isso, acho que é importante entender as nuances. É tudo tão sutil nesse assunto. Porque, ok, uma coisa sei lá, pegando o exemplo do rodeio ainda, mas tá, pegar um exemplo da minha realidade. O meu marido gosta muito de futebol, muito. E aí, teve uma vez que eu fui assistir o jogo com ele no estádio, nem era do meu time, ele torce para um time, eu torço para o outro, mas ele falou, bora. Eu falei, bora, e foi muito legal. Não é um programa que eu curto, nossa, adoro, eu vou sempre. Não é um programa que eu curto, tem a ver mais com o universo dele. Mas eu fui pra acompanhar. Ele não pode ir sem mim? Ou a gente vai junto ou não? Não, pelo amor de Deus. Eu não gosto. Então, tipo, ele também não vai querer me arrastar o tempo inteiro. E eu também não vou falar, ou você não vai, entendeu? Então, e vice-versa. Tem várias coisas que eu gosto, que ele não gosta, que ele não quer fazer. Às vezes não tá afim, eu vou e faço. Mas tem vezes que ele vai e me acompanha, mesmo sendo um rolê que talvez não é muito o que ele curte. Eu acho que esse é o ponto mais importante de você entender o que é o relacionamento saudável. Sim. É você fazer, mas não que isso vai fazer parte do seu universo. Você vai fazer sabendo que é do outro. Isso. E porque você quer acompanhar. Não porque vai fazer parte do que é seu. Exato. Eu acho que esse é o ponto que você trouxe pra mim. Faz muito mais sentido. Não quer dizer que você não vai fazer. Mas você não vai ser seu. Exato. E tudo bem se você não participar. Tudo bem se cada um tiver as suas coisinhas. Também. E tem uma cena... A gente, né, se você ouve esse podcast faz tempo, você sabe que eu e a Carol gostamos de Friends. Então, eventualmente, referências de Friends são citadas. Sim. Tem uma cena da época que o Ross e a Rachel namoravam, que é o casal da série, que eu sempre me pego muito, que é quando ela começa a ter o trabalho dela, é o trabalho que ela ama, ela sempre quis fazer algo que ela sentisse útil, e ela gosta muito do trabalho dela, e eles ficam brigando por ciúme. E aí ela fala em determinada cena, ela fala pra ele, fala assim, eu meio que gosto de que você não tá envolvido nessa parte da minha vida. Eu meio que gosto que é só minha. Que eu tô lá, eu tô fazendo, e é meu. E eu gosto porque é meu. E aí ela fala, você consegue entender isso? Aí ele, sim, mas ele não entende. Porque pra ele é estranho. Como assim? Eu sou seu namorado. Como que pra você é legal que eu não esteja envolvido?
isso é individualidade. É o trabalho. No caso, né, do exemplo que eu tô trazendo, era o trabalho dela, é o negócio dela, da qual ele não entendia, ele não se interessava, mas é dela. E eu acho isso muito, muito saudável. Importante a gente ter, sabe? Eu também. Uma coisa, acho que uma vez a gente conversou sobre isso, sem estar no podcast, mas é muito interessante como, de fato, eu e o Wellington, especificamente, a gente faz tudo junto. Porque hoje a gente trabalha junto, a gente mora junto, a gente tem muitos hobbies parecidos, então acaba que a gente faz muita coisa junto. Mas a gente também faz algumas coisas separadas. E é nítido na minha cabeça que a gente faz muita coisa junto porque a gente escolhe estar junto. Sim. E não porque, precisa se fazer junto. Mas, tipo assim, sei lá, eu vou sair e às vezes eu quero ir sozinha, mas às vezes eu quero que ele vá comigo. E aí é muito nítido na minha cabeça que a gente realmente se escolhe a todo momento. Acho que isso é o que sempre buga a minha cabeça quando a gente fala de relacionamento saudável. Quando antes eu não tinha e agora sim, é muito estranho esse negócio de fato uma escolha, eu acordar e falar, eu poderia ir sozinha, eu poderia fazer com uma amiga, mas eu gostaria de ir com ele. Sim. Eu acho que essa é a chave, porque a individualidade dentro do relacionamento, ela tem um outro espectro que é muito perigoso de você acabar indo em direções opostas a ponto de se afastarem tanto e aí aquele relacionamento já não fazer mais sentido. A gente vê isso muito em casamentos. Sim. Né? As pessoas simplesmente começam a se afastar. E é meio muito triste. Toda vez que algum casal se divorcia e fala que foi por isso, tipo, a gente só foi esfriando, só foi se afastando, eu fico muito triste. É um jeito de terminar doloroso, assim. Mas é por conta disso, assim. A individualidade é importante. Mas também é importante você querer estar com a pessoa. Ambos são importantes. É tão importante quanto você querer fazer coisas juntos e estar juntos e estar grudadinho mesmo, igual a gente falou, e construir, ter hobbies juntos e serem muito companheiros naquela relação, tanto quanto é importante você ter as suas coisinhas, que não tem nada a ver com as coisinhas da outra pessoa, e aí cada um também ter a sua vida, assim. Isso que você comentou pra mim também é muito chave. Eu falo muito isso, assim, eu escolho também fazer tudo com o Alberto. Eu tenho uma história clássica que resume pra mim minha percepção em torno desse assunto, que é quando a Taylor Swift veio pro Brasil foi 2024? 24, A última vez que a Taylor Swift veio pro Brasil, né, no The Eras Tour, eu fui até o Rio de Janeiro pra assistir ela. E o Alberto ama a Taylor Swift também, ele é o maior fã que conhecemos também. Mas, na época, um amigo nosso em comum me chamou a gente, né? Falou, vamos, e se a gente fosse pro Rio pro show da Taylor? Eu e esse meu amigo, a gente é muito da turma do Bora. Então eu falei, bora, vai ser muito legal. E eu falei pro Alberto, você quer ir? Ele falou, amor, não estou muito afim. Vai você. Isso, para algumas pessoas, já é inconcebível. Tipo, ir pra outro você vai deixar, país, outro estado. Exato. Aí, beleza. Aí eu fui eu e só amigos homens, que são amigos do Alberto também, mas são apenas amigos gays, mas foda-se também se não fossem. E fomos. Ficamos lá, passamos um feriado lá, alguns dias no Rio, pra ver a Taylor e também pra curtir. Gente, foi muito gostosa essa viagem. A gente fala dessa viagem hoje com muito carinho. Eu fui pra balada, sabe? Por um especial da Taylor Swift que ia ter. Eu gosto muito de balada gay, temática. Balada LGBT e balada temática também, pra cantar, pra me acabar. Sempre gostei. Então a gente foi e tal. No final a gente nem foi do show da Taylor Swift, porque deu toda aquela, né, que ela cancelou o show. Mas a viagem foi muito gostosa. Mas eu recebi de fora, no meu relacionamento, dentro da minha bolha de relacionamento, tava tudo ótimo. Eu falando com a Berta, eu mandando meme, os meninos cuidando bastante de mim também, tipo, eu não me senti, eu nunca tinha viajado por Rio, né, sozinha, assim, a lazer, então foi muito gostoso, nunca tinha conhecido tanto a cidade. Mas de fora, eu recebi críticas, assim, eu vi gente falando assim, mas nunca que eu deixaria meu namorado, meu noivo, sei lá, ir sozinho viajar pro Rio de Janeiro. Nossa, mas você não pensa nele? Mas você vai pra balada e vai deixar ele sozinho? Ele tá sofrendo muito. O Alberto sofrendo, jogando videogame. Dormindo, sabe? Tranquilão. E eu, tipo, meu Deus do céu, sabe? Complicado. E aí, eu lembro que eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, você foi pro Rio de Janeiro e nem se importou com o que ele ia sentir.
Aí eu falei, primeiro... Não, parece que essa pessoa estava dentro da sua casa, né? Exato. Mas é o status quo. Eu entendo que a maioria das pessoas não faria o que eu fiz. Eu entendo mesmo, a maioria das pessoas não faria o que eu fiz. A maioria das pessoas ou não deixaria ou se incomodaria. Mas eu falei pra pessoa, né? Eu tava conversando, eu falei, olha, primeiro, eu chamei o Alberto pra ir. Eu não falei, olha, eu vou fazer isso aqui sozinha e você que se dane. E se eu quisesse também fazer sozinha, tudo certo. Mas eu falei, você quer ir? Não, eu não quero ir, então eu vou. E tudo bem. E foi ótimo, e tudo certo. Eu escolhi estar com ele, mas ele não quis. Eu não vou forçar ele e nem ele ia me forçar a ficar. Sim, então, você priorizou o que você estava querendo naquele momento. Exato, tipo, exato. Faz muito mais sentido. E foi muito legal, assim. E essa liberdade que eu tenho hoje dentro do meu casamento, que é o que eu falei no começo, é o valor inegociável pra mim. Eu entendo que é raro, gente. Eu entendo, porque eu vejo outras relações, assim. De novo, não vou cagar regra em relacionamento nenhum. Estou falando como eu gosto que seja dentro da minha relação. Mas eu entendo que é bastante raro isso. A pessoa se permitir que sejam dois e que os dois queiram estar juntos. E eu acho que também por medo de julgamento, como eu disse no início, assim, eu acho que pra mulher é mais difícil, é muito julgável, né, é muito... E aí, assim como você passou, né? Sim. Tipo, você sentiu isso na pele, é julgável, as pessoas comentam, elas perguntam, elas julgam, elas criticam, porque de fato não conseguem entender o quão importante é isso. E aí você contando dessa escolha de fazer coisas separadas, eu lembro de uma... Bom, eu e o Wellington, a gente veio de relacionamentos machucados, assim. Então, pra gente era muito estranho também estar vivendo um relacionamento bom juntos e que a gente poderia valorizar a nossa individualidade. E aí, eu lembro que um dia ele quis sair pra beber com os amigos dele e ele ficou muito preocupado em eu brigar com ele quando ele voltasse. Porque já tinha acontecido no relacionamento anterior. E eu fiquei suave, porque eu queria mesmo que ele fosse. Tipo, às vezes eu só quero ficar sozinha em casa, sabe? Sim. Isso também é individualidade. Ficar de boa na sua casa, sabe? Vai, só vai, saia. Sim. Eu quero ficar sozinha. E aí ele ficou muito preocupado, a gente conversou sobre isso, eu falei, não, tá tudo bem, vai, tá tudo certo. E eu sou uma grande impulsionadora dele, que ele realmente tem esses momentos. Sim. Porque eu realmente acredito. Hoje eu olho pra isso com tanto valor, e eu gosto tanto também da minha companhia, de assistir série que só eu sei que só eu vou gostar, Sim. sabe? De assistir umas besteiraiadas, de assistir coisa que eu assistia quando era criança, de retomar isso. É tão saudável pra mim que eu sei que não vai fazer sentido pra ele. E eu nem quero que faça sentido. É meio que esse rolê da Rachel. Eu quero que seja meu. E tá tudo bem, assim. É quase terapêutico. Uhum. E me lembra de quem eu sou, de como eu gosto de fazer as coisas e tudo mais, assim. Não sei, eu acho que só quem vive de fato vai entender. Sim. E tá tudo bem também quem não vive, quem não entende. Faça como você acha melhor. Mas eu acho que mesmo... a gente tá falando aqui... Eu entendo que eu tô num espectro, talvez, que é muito a mais do que algumas pessoas gostam que seja no relacionamento. Tipo, foi pro Rio de Janeiro, foi pra balada. Eu nunca faria isso. Eu escutei isso, tá? Eu nunca faria isso. Mas mesmo em relacionamentos que talvez não são tão assim, é importante ter qualquer nível de individualidade. É importante você entender quem é você além daquele relacionamento. Isso. E às vezes quem é você além daquele relacionamento é isso. É eu ter o meu momento na minha casa vendo minha série, meus programas da qual aquela pessoa não quer ver parte. E tá tudo bem. Sabe? Os meus pais, eles são muito assim. Meus pais, eles não fazem muitos programas de lazer sozinhos. Meu pai nunca iria viajar sem a minha mãe e vice-versa. Mas eles têm muita essa individualidade dentro de casa. Tipo, é muito engraçado. Todo domingo almoça juntos, aí depois vai um pra sala, um pro quarto. Ela fica vendo lá os programas dela e ele fica vendo o futebol dele. Passa lá e aí depois no final do dia eles se juntam novamente pra ver um filme. Saudável, né? Exato. É muito saudável. É bem importante. Viver 24 horas grudado não funciona, não tem como. Cara, você não cansa da pessoa. E você começa a confundir o que você gosta e o que vocês gostam. É diferente. Por mais que você tenha similaridades com uma pessoa, né? Vocês gostam da mesma coisa, em algum nível é diferente. Sim. Você tem
cultivar coisas que é sua, só sua. E exige um pouco de coragem mesmo. Porque... não sei, eu sinto que existe uma dificuldade mesmo, principalmente quando você é do outro time, bem entre aspas, quando você não teve isso em algum momento e do nada você quer criar. Exige um pouco de coragem mesmo, porque você também vai achar estranho. Como eu disse, eu achei muito estranho no começo. Sim. Pra mim foi muito esquisito. E, cara, não sei, eu tô falando disso porque, de fato, foi um assunto bem delicado pra mim já, em diversos níveis. Já foi muito pauta da minha terapia. E exige coragem, assim, e autoconhecimento também, porque você vai ter que descobrir, de fato, o que te faz bem. Sim. O que você se sente confortável de fazer. Você não precisa ir pro Rio de Janeiro numa balada sozinha, sabe? Você não precisa chegar nesse nível. Mas você encontrar coisas que fazem sentido para sua identidade, para sua personalidade, e que você banque isso, mesmo que o seu marido, noivo, namorada, noiva e mulher não concorde, acho que também é um alertinho, né? Isso é importante. E é um muito alertinho, complicado. assim, red flag total. E eu entendo, isso é muito difícil, tá? Então, é isso que eu tô falando. Exige uma coragem, porque vamos supor que você fala, não, eu quero fazer esse movimento de realmente fazer esse distanciamento do que sou eu, do que é ele ou ela, e o que é nós dois juntos. E aí você começa a fazer, nitidamente, a outra pessoa vai notar esse movimento. E aí você continuar bancando isso, exige coragem, exige... E se a outra pessoa não entender, pra mim é uma red flag grande. Porque ela tá tentando te prender aqui. É isso. Né? Relacionamentos são acordos. A gente já falou isso no episódio verdade. da amizade. E qualquer relacionamento é acordo. Então, está dentro do acordo que não é legal nem pra você nem pra mim fazer X coisa, beleza. Então ninguém vai fazer. Se você fizer, você tá indo contra o acordo. Agora, algo que não está dentro do acordo do relacionamento de vocês, você quer fazer, mas a pessoa simplesmente não quer que você faça, aí é complicado. Então. E aí você tem que ter a coragem, porque eu entendo que você vai trazer um BO pra dentro do seu relacionamento. E aí às vezes fala, putz, mas vale a pena o desgaste, eu comprar esse BO, eu ter essa briga, eu causar esse desgaste na minha relação? O que a Carol falou de autoconhecimento, até talvez passa por uma questão de autoestima, assim, porque às vezes você fala, eu até quero fazer isso, mas eu não quero comprar essa briga. Sim. E, nem é tão importante, deixa quieto. Tá bom assim do jeito que tá, né? O comodismo ali. Exato. Já é rotineiro, deixa eu manter assim. E aí, por você não acreditar que as suas individualidades são tão importantes quanto as do casal, você anula. Sim. Pra mim, ele bate muito no episódio que a gente falou de como falar não, sabe? Porque delimita um limite. Delimita um limite de até onde a pessoa pode interferir, da onde até esse relacionamento pode ir. Porque na minha cabeça se você não estabelece esse limite, o seu relacionamento tem prazo de validade. E pode ser curto e pode ser muito longo. Só que se for muito longo, quem vai pagar o preço é você. Porque você tá... Sim. Se anulando quem você é, os seus gostos, pra viver esse relacionamento. E uma hora a conta vai chegar. E aí é importante aqui a gente especificar o que é esse anular, porque é realmente no pequeno, assim, vários exemplos que a gente trouxe enquanto a gente pesquisava o roteiro. Às vezes é você querer cortar o cabelo de um jeito, mas seu parceiro, sua parceira, não gosta e você não corta. Eu adoro cabelo curto, mas a pessoa não gosta, então eu não corto. Pô, sabe? Caraca, você é seu corpo, é seu cabelo. Eu gosto de um estilo de roupa, mas a pessoa não gosta. Exato. E aí eu não vou usar. Eu gostaria de estudar mais aqui sobre X área, mas a pessoa não quer que eu estude, ela quer que eu passe todo o meu tempo com ela. Então, e aí vai beirando um negócio muito, muito tóxico, a ponto de, por exemplo,
a pessoa pode um lado do relacionamento pode se desenvolver, seja ele no pior ainda. Educacional, seja financeiramente, vai evoluindo e a outra pessoa não pode. Então ela vai ser reprimida, a um ponto de que você vai depender 100% desse relacionamento. E aí, de fato, a sua vida tá ali. Sim. Não, aí é realmente 100% tóxico. 100% tóxico. Mas tem algumas pessoas que querem ser... Tipo, eu não vou fazer e você também não, entendeu? Não é assim, eu faço e você não. Isso aí é claramente tóxico. Mas às vezes a pessoa fala assim, nem eu nem você, vamos ficar aqui só nós, aqui grudadinhos. Sim. E beleza, talvez funcione pra algumas pessoas, mas é complicado Cara, você deixar de fazer coisas que você tá numa relação. Não, assim. quando esse relacionamento meu de 8 anos acabou, eu me lembro de quando acabou a primeira... Lógico, vem a dor, né? Tipo, aí você passa essa dor. E aí, a hora que você vai voltar, parece que você vai voltar pra sociedade. Você não sabe mais como você vai fazer isso. Eu me lembro 100% de não saber mais quem eu era. Porque imagina, eu comecei com 16 anos. E até os meus 24 eu estava nesse relacionamento. Pensa Aí, raciocina você da onde você estava nos seus 16 anos e onde você estava nos seus 24. Existe um salto de desenvolvimento muito grande. Eu passei esse salto de desenvolvimento com uma pessoa que me moldou. Eu tava adulta, né, 24 anos, sem saber quem eu era. Sim. Sem ter nenhuma noção de quem eu era, porque tudo que eu tinha construído era com base no relacionamento. E aí, eu me lembro, foi muito difícil, assim. E além de tudo isso, foi bem na época da pandemia. Então foi duplamente mais difícil. Sim. Porque eu tinha que fazer tudo isso reclusa. Então foi assim, foi um momento que eu comecei a ver todo tipo de série, ouvir todo tipo de música, entender quais eram os meus valores inegociáveis dentro de um relacionamento para eu não cair na mesma armadilha. O que eu esperava de um relacionamento, porque imagina, eu tava 8 anos com uma pessoa que ali pra mim, aquilo era relacionamento, eu não sabia mais o que é relacionamento. E aí você começa a entender, tá, o que eu quero nesse relacionamento? O que eu espero desse relacionamento? Pra onde eu quero que vá? Pra onde eu quero que caminhe? E aí, um dos meus valores inegociáveis pra isso eu não posso perder minha individualidade, porque a hora que se acabar, assim, não quero que acabe, mas se acabar, eu não vou sair perdida. Que sobra. Uhum. Não posso sair perdida igual eu saí dessa última vez, porque foi desesperador. Desesperador, gente, de verdade, assim. É uma perda de identidade tão grande, a nível, eu não sei como eu corto meu cabelo, eu não sei que roupa eu me visto, eu não sei o que eu escuto, eu não sei o que eu assisto, eu não sei o que eu como. Num nível de perda de identidade tão grande. E aí, por isso que é muito importante você fazer isso mesmo dentro de um relacionamento. Sim. Você ir se estruturando mesmo como pessoa. E é importante falar que isso aí acontece em relações boas, tá? Não é só em relações tóxicas e muito ruins. Porque às vezes é tão bom que é fácil, é né? normal, é comum a pessoa ir se anulando. Assim, uma dos motivos das quais a gente deixa a nossa individualidade de lado é isso. Ai, mas é tão mais gostoso fazer as coisas com ele, com ela, é tão mais legal fazer tudo junto. E aí você se vê se afastando dos seus amigos, você se vê passando menos tempo com a sua família, você se vê dando menos importância pro que é seu, pra fazer tudo junto. Isso é muito normal, principalmente em relacionamentos mais jovens. Eu vejo bastante adolescentes e tudo mais. Sim. E aí quando acaba, e aí? Você se afastou dos seus amigos, você não tem mais... O que você fez além de ficar com a pessoa que você estava se relacionando? Então, não é... E não tava ruim, o relacionamento era ótimo, você tava inclusive, eu acho que é até mais fácil você entrar nesse beco quando é bom. Eu acho até mais fácil. Porque, por exemplo, se você está alerta, você sabe que tá uma merda, você racionalmente sabe que tá uma merda, mas você vai indo. Sim. Quando é bom, você não sabe. Você tá cego, a gente falou no começo, você tá amando tanto tão profundamente que só aquilo importa. A química do seu cérebro tá só paixão. Sim. E aí, a hora que tiram a venda de você, fala, puta que pariu. É normal.
Outro ponto que faz as pessoas podarem a individualidade do outro, mais do que desenvolver a sua, que eu vejo muito é ciúme. As pessoas têm bastante insegurança dentro dos relacionamentos, e aqui zero julgamento, gente, zero mesmo. E aí, por ciúme, por talvez uma insegurança, um receio, aí ela prefere que as coisas sejam feitas tudo junto mesmo. Por que não? Porque tem ciúmes. Bem comum. O ciúmes nada mais é do que uma insegurança, né? Convenhamos, assim. É bem fácil, de novo, cair nesse buraco. Sim. Porque o ciúme é um... Aí também sem julgamentos, mas é um lugar difícil, assim, que... Se a pessoa tem insegurança, tem ciúmes, aí você acaba tendo também. Porque você fala, por que ele tá tendo? Então eu vou ter também. E aí, nossa, entra num rebuliço. Já caí nessa, infelizmente. Também. Nossa senhora. Entra num rebuliço. Esse relacionamento que foi delírio coletivo, misericórdia. Misericórdia. Foi isso, né? Um alimentando a insegurança do outro. Imagina, eu tinha acabado de sair desse relacionamento de 8 anos. Aí eu já tava fragilizada, aí vem uma pessoa que também tem suas fragilidades, aí vai se misturando, nossa, virou um negócio que eu não gosto nem de lembrar. É difícil. E uma coisa que, outra coisa, aí voltando pro que a gente fala que é normalizado dentro de relacionamento, as pessoas acham que é normal ter ciúme e tudo mais, sim, não a maioria, mas é normal, é comum as pessoas normalizarem o ciúme dentro de uma relação. Sim. Entendeu? E aí eu acho que esse ponto do normalizar pra mim é o que mais pega. Tem vários motivos, enfim, da pessoa não respeitar e explorar a própria individualidade dentro do relacionamento. Mas o que me pegou... Eu e a Carol, a gente tem relações de vida muito parecidas, né? A gente já falou disso aqui. E eu também. Eu tive um relacionamento anterior ao meu casamento que foi bastante difícil pra mim também. Também foi de longa data. E eu lembro, cara, diferente de você, eu sempre tive na minha cabeça o que eu achava, os valores negociáveis dentro de relacionamento. Pra mim, esse lance da liberdade sempre foi muito importante. E aí, eu lembro que quando eu comecei a namorar, ele foi talvez o meu primeiro relacionamento sério, assim. Uhum. E aí, eu queria preservar a minha individualidade, mas ele não achava bom, ele gostaria que eu não tivesse. E aí eu ficava, poxa vida, mas cara, por que eu não posso? E aí eu comecei a ouvir de pessoas de fora, nossa, mas eu jamais faria isso se fosse você. Não, namorando e fazendo, sei lá, querendo sair com seus amigos, só com seus amigos sem seu namorado? Como assim? E como era meu primeiro namoro, eu era adolescente também, eu comecei a falar, será que eu que tô errada? Uhum. Será que eu que não sei namorar? Será que todo mundo é assim? Então, estar no relacionamento é isso? É você realmente abrir mão de algumas coisas da sua vida pra estar com essa pessoa? E eu que tô sendo desrespeitosa em não estar? Uhum. Comecei a me questionar. E eu gostava muito dele, eu estava cega de paixão, então eu me permiti anular um pouco, bastante da minha individualidade pra manter aquele relacionamento. Então juntou tudo. E é muito engraçado isso que você falou, porque você começa a se questionar se você realmente... E aí, do lado inverso, porque como todo mundo julga o certo, sendo você está colada como grandes irmãos siameses da pessoa, tal qual irmãos siameses, você começa a achar que você tá amando errado. Uhum. Que você talvez nem ame tanto essa pessoa, porque fala, meu Deus, eu não quero estar 100% do tempo grudada nessa pessoa. Logo, eu não devo amar essa pessoa. Você falava muito pra mim mesma, acho que eu não sei namorar. Não, e aí vem também um recorte, você colocou até no roteiro alguns recortes de música, filme, que mostram que o relacionamento é isso, tem que estar unha e carne, quase que um único elo, uma única pessoa ali, o relacionamento é isso. E aí quando você se descola disso, você fala, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu definitivamente estou amando ou não estou amando de forma errada, não tô perdida. Exato. É muito complicado, cara. E aí entra também o que a gente tava falando dos acordos. Por isso que é sutil e tênue, porque a gente tá falando assim,
É importante você se respeitar, é importante, inclusive, você bancar se você quer fazer alguma coisa e tal. Nós consideramos importante. Mas existe a linha tênue. Por exemplo, um casal hipotético que eu conheço estavam recém-casados com um filho pequeno e o cara saía pra jogar bola 2 vezes por semana, mas não tinha hora pra voltar. E a esposa dele com o filho pequeno lá pra cuidar. Tipo, ele estava exercendo a individualidade dele? Ele estava, em tese. Mas eu, particularmente, não acho isso legal. Porque ele estava deixando ela numa situação onde eles deveriam estar juntos pra ir lá, sabe? Ele, enfim, não estava cumprindo com um acordo ali que deveria ser dos dois. E aí eu acho que vai também do momento. Por exemplo, nesse momento em específico, com uma responsabilidade que é além do relacionamento. É um outro serzinho ali. É o que você falou no começo. Tipo, eu acho que são momentos da vida mesmo. Em algum momento da vida, vocês vão estar exercendo mais a individualidade. Em outro momento, vocês vão ter que viver o relacionamento. Como é o caso de quando vocês têm um filho. Sim. Eu acho que acaba perdendo um pouco mais esse momento de viver a individualidade e até mesmo o relacionamento. Porque, no fim das contas, vocês estão vivendo em prol desse ser. Sim. Que vocês colocaram no mundo e que agora depende exclusivamente de vocês. Sim. A partir do momento que aquele ser já começa a ter também a sua individualidade, começa, sei lá, a viver mais independente, eu acho que sim, aí retoma essa individualidade. Mas é um momento de vida. Sim. E assim, já falou isso em outros episódios. Tá com uma criança pequena e tudo mais, ainda assim dá pra você minimamente ter um momentinho ali seu. E é importante os dois se apoiarem aí nesse sentido. E aí acho que vai do acordo. Exato. Mas, por exemplo, se não tivesse o filho na jogada e o cara ainda assim, ele saísse 2 vezes por semana pra jogar bola, sem hora pra voltar pra casa. Eu não sei, eu acho que tá tudo bem desde que ela não se incomode e que ela também tem o momento dela. E se ela não quer, ela não tem, tipo, não porque ele não deixa, mas que ela não tem. Eu não sei. É complicado. Muito complicado. É por isso que é muito sutil. Eu, particularmente, na minha visão, talvez eu falasse, pô, precisa 2 vezes por semana, sem hora pra voltar? Não dá pra gente combinar horário, ou sei lá, não sei. Só vivendo pra saber. É isso, vai de cada um. É um acordo bem acordado. Eu não acho que é sempre que a pessoa vai falar, poxa, amor, precisa fazer tal coisa. Eu não acho que é sempre que ela vai estar... Isso quer dizer que ela tá podando sua individualidade. Não, eu não também acho que não. 100% assim. Nossa, é muito sutil, É muito sutil, entende? Cada relacionamento vai ser um relacionamento. Cada caso, cada situação. Mas é isso. No final, vai de cada um fazer uma análise do que... Isso é crucial pra mim. Eu quero muito fazer isso e não tô podendo fazer por causa do meu relacionamento. Se o jogar bola e voltar até altas horas da manhã for essencial pra você e aí a pessoa que tá com você não quer que você faça isso, não se sente bem, aí vocês vão ter que entender. Eu acredito nesse caso, assim, eu realmente acredito na conversa. E vai muito desse lugar de, isso me faz bem. Tipo, é o que tira meu estresse, é um hobby importante pra mim, eu preciso manter. E às vezes os caras excedem o horário, enfim, aí vai dessa conversa. Eu acho que tá tudo bem, enfim, bem acordado. E se ela não quer ter a individualidade dela, seja qual for, enfim, eu tô pensando muito nesse caso. Nesse caso específico, realmente deixou confusa. Mas é muito um acordo mesmo, a conversa. Gente, eu sou muito em prol da conversa. Eu e a Vanessa estamos assistindo uma série que chama Younger. Eu não sei se vocês já assistiram. Mas, juro, me irrita muito uma mulher de 40 anos não ter a capacidade de conversar. Pra mim, a conversa, a partir do momento que você atinge uma certa maturidade, a conversa ela tem que ser essencial em qualquer relacionamento, seja ele amoroso, seja ele de amizade, seja de trabalho. Comunicação é chave. É chave, cara. Conversa. Fala o que é importante pra você, o que é inegociável pra você. Fala. Sim. Sem isso, a pessoa do outro lado não vai saber. Total. Ninguém tem bola de cristal. Uma coisa que eu percebo também, você falou de... se a pessoa não quer, se a pessoa não quer ter a individualidade das coisas dela,
né? O problema é dela. Mas eu acho que isso é real um problema, assim. Às vezes a pessoa não tem, tipo, ela não quer exercer a individualidade, talvez por aquilo que a gente falou no começo, de tá muito apaixonada, então ela só tá com olhos para aquele relacionamento, ou talvez por uma certa insegurança, ela deposita tudo que ela tem ali naquela relação. Por qualquer que seja o motivo, ela não tem a individualidade dela. Só que aí ela não quer que o outro tenha. Entendeu? Porque ela não tem. E eu já vi várias situações assim. E aí a pessoa acha ruim. Então, putz, mas eu adoraria, sei lá, cultivar esse hobby aqui uma vez por semana e aprender a tocar um violão. E a pessoa, não, como assim você vai aprender a tocar violão? Você vai ficar comigo. Não, e você já foi aquela... E isso, você começa a ver que... Imagina você tá de fora, né? Você é uma amiga que tá vendo isso acontecer. Já aconteceu comigo, tá? Eu vendo que o negócio tava virando um rebuliço ali, não tava ficando saudável. E aí eu queria avisar, e todas as vezes que eu fui sutil em avisar, tipo, tem certeza que você não quer fazer nada diferente e tal, a pessoa começava a me ver como... Se afasta de você, porque você é uma ameaça pro relacionamento dela. Acontece. Eu já fui a pessoa que se afastou e já fui a pessoa que se afastaram de mim. Já passei pelas duas situações. Eu também já passei pelas duas situações. E, cara, é um limbo, né? Porque, primeiro, quando você é amiga, você não tá avisando porque você tá avisando na amizade mesmo. Nossa, quantas vezes eu falei. E aí você começa a avisar sutilmente, né? Aí chegou um momento que eu falei, meu amor, acorda que isso daí não tá bom. Sim. E aí eu fui vista como a ruim, assim, e me afastaram. Mas aí depois que terminou, veio... É verdade, você tinha me avisado. Aí você mete o pau e aí a pessoa volta. Acontece bastante também. É difícil. Mas eu gostaria que a individualidade dentro de uma relação ela fosse um pouquinho mais normalizada do que ela é hoje, assim. Eu não sei se isso está mudando ou não, mas eu gostaria, assim, porque o que você estava falando de músicas e tudo mais. Fazer o roteiro desse episódio foi muito uma viagem interna de como eu era em relações passadas, como eu sou hoje. Porque resgatei letras de músicas que eu achava muito românticas em uma época em que eu tava numa relação, né, que eu não tinha a individualidade, não me era... E eu achava mesmo que a maior demonstração possível de amor era você querer ficar numa simbiose com a pessoa. Quanto mais grudadinho, assim, mescladinho, vocês falando, um terminando a frase do outro, mas era isso. Tem uma música da Clarice Falcão que eu até coloquei no roteiro que se chama Um Só, eu acho. E é literalmente isso, ela fala... eu preciso pegar aqui. Peguei o trecho. A gente é um só. Eu tenho o seu gosto, eu sou do seu jeito. Sem você eu sumo, eu perco o meu rumo, eu fico menor. Deus me livre. Então, eu achava... na época que eu estava vivendo uma relação... Que assim, gente, nossa, só quem já viveu uma relação... tóxica mesmo, eu acho, vai entender que é um negócio que você fica meio lavagem cerebral. E eu achava... Eu tava tão perdidamente apaixonada e era uma coisa tão confusa que eu sentia que eu tinha que dar tudo de mim, senão não era suficiente. É o que eu falei, eu ficava, eu não sei namorar. Qualquer coisa que eu quisesse fazer longe daquela relação, eu era muito errada. E você se sente culpada, né? Culpada. Então eu comecei a ver que, nossa, a gente é um só. Era a minha maneira de demonstrar o quanto eu amava. Então se eu tô me anulando é porque eu te amo. Olha que situação. Não, nível absurdo. Sabe? E aí depois, né, saindo dessa relação e tudo mais, hoje uma das músicas que eu mais gosto, até hoje, é uma do Jota Quest, que chama Mais Uma Vez. Eu amo a letra dessa música, que é muito boa, que ele fala: hoje mais do que nunca somos dois, a nossa liberdade é o que nos prende. Lindo. Você dividiu comigo a sua história e me ajudou a construir a minha. Ou seja, você tinha a sua história, você me deu um pedacinho dela e a gente construiu uma nova juntas. Mas você tem a sua história, eu tenho a minha, nós somos dois. E é porque a gente se escolhe que a gente é um. E eu não sei se aconteceu com você, eu acho que sim, porque eu vi de perto. O lance de ter esse relacionamento onde cada um constrói si mesmo e aí tem essa terceira história que é a de vocês juntos. Você não sente que você evolui num nível muito rápido? Muito. Tipo, hoje, juro, em questão de, sei lá, eu não sou nem um pouquinho, acho que, sei lá, se eu sou 5% do que eu era 5 anos atrás é muito.
Porque eu me vejo uma pessoa completamente diferente. Sim. E muito mais evoluída, e muito mais confortável com quem eu sou, e muito mais feliz com quem eu sou, e muito mais feliz dentro do relacionamento. Sim. Me sinto... Nossa, é bizarro, assim, porque de fato existe uma evolução muito grande no meu eu. Sim. Dentro de um relacionamento, mesmo dentro de um relacionamento, sabe? É isso. Porque eu acho que quando você permite que você tenha, que você seja você individual e a pessoa seja ela mesma, e vocês aceitam e incentivam isso, vocês crescem juntos. É diferente de você querer que a pessoa viva só pelo relacionamento. Aí ela só Sim. vai estar vivendo pelo relacionamento. Ela não vai se permitir crescer enfim, florescer em outras áreas da vida dela, sabe? Viver histórias diferentes do seu parceiro ou parceira traz um repertório muito grande pra dentro do relacionamento. Isso. E aí, ao mesmo tempo que vocês se escolhem e constroem coisas juntos e também constroem... É uma coisa que você só vê florescer. Vocês estão fazendo juntos, vocês estão crescendo juntos, mas vocês também estão vivendo coisas separadas e se escolhem todos os dias. Isso ajuda a cultivar a admiração, que eu acho que é um ponto essencial dentro de um relacionamento. Muito. Sabe, Não tem nada... Uma das piores coisas que tem é quando você para de amar alguém porque você perdeu a admiração. E é óbvio, porque se a pessoa não tá fazendo mais nada, é difícil você manter, sabe? É tão gostoso você ver a pessoa que você tá junto e falar, cara, olha só que foda, olha o que ela tá fazendo, que orgulho, puta que pariu, que sorte a minha tá do lado dessa pessoa, sabe? E você incentiva, e você quer que ela vá mais, que ela vá além. E ao mesmo tempo, no final do dia, vocês têm um lar pra voltar, pra ter o aconchego. Pra mim é um pouco sobre isso. É tudo sobre isso, não é um pouco, não. Nossa, pra mim, a admiração É um baita ponto. é um baita... É um baita ponto, porque, de fato, imagina você tá num momento em que você tá querendo evoluir, você tá querendo crescer, aí você faz terapia, aí você busca ajuda, aí você, enfim, busca várias experiências e a pessoa segue lá no mesmo lugar. Estagna. E aí, tipo, você aqui, assim, crescendo, e a pessoa ali, você olha lá de baixo, lá de cima, e Vem! Aí o relacionamento realmente fica no morno, né? Exato. E é importante, talvez, frisar, mais uma vez, que talvez outro ponto que seja chave é que... Por que eu gostaria que isso fosse mais normalizado? Porque você ter a sua individualidade não é sinônimo de você desrespeitar o seu relacionamento, não necessariamente. De novo, tem tudo a ver com os acordos, com as conversas. Mas não é sinônimo, não é porque eu tô indo tomar um café com uma amiga ou que eu tô fazendo uma coisa que a pessoa não tá, que não tem a ver com ela, que eu tô desrespeitando. Não é... Ou que eu não a amo, que eu não estou cuidando, que eu não tô zelando pelo meu relacionamento. Sabe uma coisa que eu lembrei? Quando a gente vai fazer aquele retiro de De yoga, a gente... Foi o quê? Umas 20 mulheres? Foi. 20, 25 mulheres. E no final do retiro a gente tava contando como é que foi o retiro pra gente. E... Nossa, é um momento muito emocionante, assim, porque de fato foi uma conexão com a gente mesmo e com as mulheres que estavam lá. E eu lembro de um caso específico de uma mulher que falou: eu tô muito feliz por eu ter tomado a decisão de vir. Ah, eu lembro. Eu tô muito feliz de ter tomado a decisão de vir, mesmo meu marido não me apoiando. E, cara, aquilo me pegou muito. Porque... E era uma mulher mais velha, assim, o quê? Uns 50? 55, não sei. Primeiro, eu fiquei orgulhosa em cima dela, por ela ter batido o pé e falar, não, eu vou, mesmo que você não queira que eu vá. E me chocou muito, me parece um relacionamento mais maduro, marido, enfim, pelo menos alguns anos juntos, e o cara querer podar ela dessa maneira, assim, é muito normal, mas me choca ainda o quanto a gente normaliza isso, né? E eu fiquei muito feliz por ela. Porque é muito fácil também quando você tá num relacionamento e você também é mais velha, você querer manter aquilo, né? Porque, enfim, já tem filho, já tem isso, já tem aquilo, aí você vai mantendo o relacionamento mesmo no lugar ruim que ele é o que a gente falou, nem sempre a pessoa quer comprar essa briga. Às vezes ela fala, ai, tá bom, vai, eu nem queria fazer tanto assim, tá tudo bem. Cara, me lembrei agora disso e pra mim foi um depoimento bem forte, assim, porque muita mulher faz isso, principalmente mulheres, né? E você não sente que isso também é um pouco mais agravado em relações mais antigas? Mais antigas, não de tempo de relação. De pessoas de mais gerações, velhas. Exato.
Cara, eu sei histórias horrorosas, assim, de... Ah, meu marido, quando ia sair, me trancava. Me trancava em casa. É que eu sinto que existe era esse normal. histórico justamente por causa do quanto a gente não falava sobre machismo. Sim. É, E quanto era E normalizado. era normalizado, exato. A gente, grandes fãs de Bridgerton, vendo a série, assim, vendo um pouco mais sobre o passado, não era interessante pros homens que as mulheres tivessem desejo. Porque era tudo um contrato bem político, né? Sim. As mulheres eram vendidas, eram negociadas. E então, assim, isso é tudo um grande resquício de uma sociedade extremamente machista. E É tá verdade. certo que agora a gente fala, se fala muito mais, né, sobre o quanto o machismo está presente no nosso dia a dia, mas ainda acontece muita coisa, né? E a gente normalizou a mulher não ter o seu desejo próprio, ela sempre estar seguindo os caminhos do marido. Enfim, era muito mais importante que o homem crescesse em carreira, crescesse em desejos, em hobbies. O cara é a cabeça, a mulher é o pescoço. Exato. E a mulher ser essa mulher dona de casa, que cuidava da casa, que cuidava dos filhos e que... Qual era o grande interesse dela? Na verdade, ela não tinha. Ela tinha que servir. Então, a gente, por muito tempo... E aí, por isso que eu acho que isso ainda perdura em relações mais... de pessoas mais velhas, por causa que é isso. Não se falava tanto. Mesmo, por exemplo, o relacionamento do meu avô e da minha avó... era muito sobre o que meu avô fazia. Apesar de que minha avó, de fato, era quem suportava muita coisa para ele poder se alavancar, mas não era valorizado isso aqui que minha avó fazia, né? Tipo, o cuidar da casa, o cuidar dos filhos, a administração. Cara, quão é importante a administração de um lar? Nossa, muito. O cara nunca vai ter o emprego dos sonhos se ele não tiver alguém administrando o lar dele, senão ele não vai conseguir chegar. Então, assim, não era visto isso. Não. A minha avó, uma dos meus avós faleceu quando eu era bem pequena. E hoje a minha avó, ela faz de tudo, assim. Ela faz pilates, ela vai no mercado sozinha. Ela é completamente independente. Faz muita coisa. Trabalhou em vários lugares e tal. E ela fala assim que... amando o marido tanto quanto ela amava, ela fala, provavelmente eu não teria feito tudo que eu fiz ao longo da minha vida se meu marido não tivesse falecido tão cedo e eu pudesse, entre muitas aspas, e tivesse que explorar as coisas sozinha. Então, realmente, é bem complicado. E hoje ela tem total independência. É por causa disso. O que eu ia falar, você falou um ponto, e aí eu fiquei pensativaça, porque o machismo, ele... Boa parte do que é normalizado dentro do relacionamento hoje vem de uma sociedade machista de antigamente, como a Carol explicou. Só que essa questão de podar a individualidade por ciúme, por tudo que a gente falou, que seja, não é exclusividade de relações heterossexuais. Não. Né? E aí me faz pensar que, mesmo que machismo de época aí, a gente tá falando muito de relações heterossexuais, normalizou como deveriam ser relações, ponto. E aí, mesmo que as relações que teoricamente não há um machismo envolvido, ou que não deveriam ter, né? Elas reproduzem comportamentos que machistas. Entendeu? Sim. É que é isso, no fim das contas, o que a gente aprendeu como sociedade vem de um patriarcado. Então a gente vai reproduzir o que a gente sabe. Seja ele um relacionamento heterossexual, lésbico, gay, enfim. Você vai reproduzir o que você sabe. E a mídia reforça isso. Reforça, total. Ai, quanto mais possessivo é o amor, nossa, paixão, ama muito. Os filmes dos anos 90 incentivavam pra caralho que a gente tivesse ciúme. Sim. Tipo, o ciúme era algo válido. Se você não tem ciúme, acho que não ama. Acho que não me ama. Tipo, o quê? Sim, era bem normalizado mesmo. E aí, é isso, você vai reproduzindo o que você sabe. E o que você sabe vem desse lugar do relacionamento hétero
E de um cara muito possessivo e de uma mulher que aceita. Ou da mulher também, a mulher ciumenta, a mulher possessiva, louca de acontece, ciúme. Em resumo, assim, desse episódio, se eu puder deixar qualquer mensagem. Eu gostaria que algumas coisas que ainda são meio normalizadas nas relações, eu gostaria que fossem menos. E algumas coisas que eu gostaria que fossem mais normalizadas, fossem de fato. Mas, de novo, a última coisa que a gente quer nesse episódio é cagar regra no relacionamento das pessoas. Porém, acho importante deixar o questionamento no fim. Quem é você, além do seu relacionamento? O que você gosta? Quais são suas vontades, além daquele relacionamento? Eu ia até trazer o ponto de que, como foi a nossa comunidade que votou no tema, acredito que esteja pairando essa perguntinha aí na cabeça de vocês. Eu acho que esse é um bom exercício. Lógico, ouvir o podcast é um exercício muito bom. O segundo exercício é listar mesmo o que você faz por você. Tipo, escreve no papelzinho aí o que você faz por você, quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer por você. E o que você faz pelo outro. Bota aí na balança, vê o que tá fazendo sentido. Não quer dizer que você não ame a outra pessoa. É isso, não tem nada a ver com falta amor, de amor, né? Cara, nada a ver. Pondere isso por você, não pelo relacionamento, né? Mas eu acho que é pela sua própria individualidade mesmo. Como a gente comentou, isso na verdade só agrega ao relacionamento. É isso. Conta pra gente se fez sentido. Entra na comunidade, conta aqui nos comentários mesmo. Avalie esse podcast se você está ouvindo no Spotify ou dê um likezinho aqui no vídeo no YouTube pra gente saber que vocês estão gostando. Um beijo. Até a próxima quarta. Até a próxima quarta. O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Noite Filmes. O roteiro é meu e da Carol. Comunicação visual WLZ Studios. Apoio Estivo Digital.